Dizem que os mitos nunca morrem, que eles apenas cansam dos holofotes e buscam o doce sabor do anonimato. E olha, para começar o nosso mergulho de hoje, eu quero que a gente imagine uma cena bem específica. Vamos lá. Pensa no transporte público. Mais especificamente, aquele ônibus das 18 horas, sabe? Nosso horário de pico. Exatamente. Aquele horário em que o ar lá dentro já tá pesado, é uma mistura de, tipo, suor e a exaustão total de dezenas de pessoas que acabaram de encarar uma jornada de 8 horas de trabalho. Aí a luz branca do ônibus ilumina um homem segurando a barra de metal. Sim, aquela cena super comum que a gente vê todo dia. Pois é. E ele veste um uniforme de uma rede de supermercados, o Atacadão, para ser bem específica. E ele tem aquele olhar inconfundível, um olhar marejado de cansaço, meio que encarando o vazio, só que... Só que o rosto dele não é o dele, né? Não, o rosto dele é o rosto do Michael Jackson. Cara, é uma imagem que captura a atenção imediatamente, justamente por ser, assim, tão absurda. Sim, e bizarra. Muito bizarra, mas, ao mesmo tempo, estranhamente familiar. Nós estamos vendo aí a colisão frontal de dois universos que, em teoria, nunca deveriam se cruzar. De jeito nenhum. E a internet inteira, claro, parou para rir disso, né? A premissa de que o rei do pop forjou a própria morte, não para ir descansar numa ilha particular paradisíaca, mas para bater ponto no varejo brasileiro, olha, é um roteiro fascinante que a gente acabou criando coletivamente. É genial. E meio triste, né? E o que me deixa muito intrigada nessa história toda, nesse meme que viralizou, é justamente o cenário que a internet escolheu. Porque a gente sempre teve essa mania, culturalmente falando, de criar lendas urbanas sobre ícones que supostamente não morreram. Sim, é uma tradição quase, né? Exato. Tem aqueles avistamentos do Elvis Presley, tipo, tomando café numa lanchonete de beira de estrada no meio do nada, ou teorias sobre outros artistas vivendo anonimamente no interior, cuidando de galinha, essas coisas. Sempre numa vibe de aposentadoria tranquila. Isso, geralmente essas lendas colocam o ídolo num estado de paz absoluta. Uma fuga da pressão da fama, é sempre um paraíso bucólico. Mas aí, a internet contemporânea pega o Michael Jackson e simplesmente joga ele num moedor de carne da rotina operária. Literalmente no ônibus lotado. Sim! Por que será que a gente projetou essa lenda especificamente num trabalhador exausto de supermercado? Então, eu acho que é porque a era digital, ela opera numa frequência muito diferente dessas lendas urbanas do passado. O humor de hoje, o humor da internet, ele é profundamente cínico, sabe? Ah, com certeza. Muito cínico. Ele é totalmente construído em cima de ironia e principalmente da quebra de expectativas. Historicamente, como você disse, dar um final pacífico para um ídolo era uma forma de conforto para nós mesmos. Uma fantasia agradável, né? Isso. Hoje, a ressonância vem do choque estético. Pensa bem, nós pegamos a figura suprema do estrelato global. O ápice do pop. Exato. Alguém que teve uma existência quase alienígena, sabe? Andava cercado por seguranças, palcos gigantescos, portões dourados de Neverland. E a gente amarra essa figura ao retrato mais cru e universal da classe trabalhadora urbana. Caramba, é um contraste gigantesco. O humor nasce exatamente da crueldade desse contraste, cara. A glória absoluta e inatingível do passado versus o esforço físico, subvalorizado e totalmente invisível do presente. É quase uma queda do Olimpo, né? A narrativa coletiva não quis dar paz para ele. A gente quis colocar o rei do pop para sofrer no mesmo trânsito que a gente enfrenta todo santo dia. A gente quis nivelar por baixo. Exatamente. Só que, claro, quando a gente começa a analisar no material das nossas fontes e tira essa camada da fantasia divertida, o que sobra é muito frio e mecânico. Extremamente mecânico. Não tem lenda urbana nenhuma respirando ali naquele vídeo, é pura ilusão matemática. É inteligência artificial. Exato. Não tem magia nenhuma acontecendo, tem apenas um processamento brutal de dados. A inteligência artificial hoje, através desses filtros que estão cada vez mais sofisticados, ela consegue mapear os traços faciais icônicos de uma figura histórica e aplica isso dinamicamente sobre as feições de uma pessoa real.
E o mais assustador, em tempo real. Em tempo real, num celular na mão de qualquer pessoa no ônibus. Pois é. E a forma como isso acontece, tecnicamente falando, é quase cirúrgica, porque o algoritmo ele identifica os pontos de ancoragem no rosto do trabalhador, né? Como assim? Os olhos, essas coisas? Isso, os olhos, a boca, o formato exato do queixo, mas ele ignora completamente a humanidade, ou o cansaço real que está ali por trás daquele rosto. Ele só precisa da geometria. Aí ele estica uma máscara digital perfeita por cima de tudo isso. É literalmente a projeção de rostos eternos sobre corpos anônimos. Cara, isso é muito bizarro. E aqui entra um detalhe que me deixou completamente perplexa quando a gente estava preparando esse mergulho de hoje. Tem uma coisa na nossa pesquisa que é de cair o queixo. Ah, a história do outro vídeo, né? Foi vista sendo usada num outro contexto totalmente absurdo. Pegaram o mesmo corpo digitalizado e colocaram ele cruzando o caos do trânsito no Egito. Tipo, o Egito, o mesmo rosto virtual viajando de um ônibus aqui no Brasil, direto para as ruas do Egito em, sei lá, questão de cliques. O algoritmo transformou um ser humano real num hospedeiro. E hospedeiro é a palavra perfeita para a gente entender a mecânica da coisa toda. Porque o corpo humano original, aquele que, cara, de fato sentiu dor nas costas no ônibus, Que ralou o dia todo. que de fato suou carregando caixa no supermercado, ele é completamente esvaziado da própria identidade. Ele vira uma armação, um cabide para a tecnologia poder pendurar a piada. Nossa, um cabide digital, que tristeza. É bem por aí. E quando a gente descobre que esse mesmo esqueleto digital está passeando pelo trânsito do Egito, isso expõe muito a arquitetura frágil daquilo que a gente escolhe acreditar quando está lá rolando o feed, sabe? Com certeza. Porque assim, a gente riu do vídeo no ônibus brasileiro porque o uniforme do Atacadão, ele criou uma conexão imediata com a nossa vivência local, né? A gente bate o olho e reconhece aquele ônibus, aquela luz branca horrível. Aquele cansaço específico do nosso transporte público. Exato. Mas nos bastidores da tecnologia, o arquivo de vídeo é universal. Ele é genérico e totalmente repetível em qualquer lugar do mundo. E isso me faz questionar uma coisa. Será que descobrir esse truque do Egito tira a graça da brincadeira inicial? Boa pergunta. Porque, para mim, pelo menos, de certa forma expõe uma verdade meio incômoda. O mito não voltou. O mito virou só um meme. E pior ainda, o corpo do trabalhador virou um pedaço de código reutilizável. Ele virou um recurso. Sim, um recurso descartável. O que nos leva a pensar muito sobre a dinâmica entre quem está ali na tela e quem está assistindo em casa. Porque tem algo muito bizarro, mas também estranhamente poético na forma como a internet decide distribuir a nossa atenção. Como assim poético? É que a vida real desse trabalhador é dura, né? É repetitiva e, na maior parte do tempo, totalmente invisível para o resto da sociedade. Ninguém olha para ele. Mas aí, do nada, a internet decide vesti-lo de realeza. É o teatro do absurdo das redes sociais na sua forma mais destilada, sério. Se a gente pensar na dinâmica de poder que está em jogo aí. Que é bizarra. Muito. Porque aquele trabalhador, na rotina normal dele, ele é uma engrenagem absolutamente essencial para que a sociedade funcione. Sim, sem ele a coisa toda para. Exatamente. Mas ele não ganhou palco. Ninguém vai parar de rolar o feed do TikTok ou do Instagram para assistir a um repositor de estoque cansado voltando para casa. A não ser que o algoritmo ou alguém usando o algoritmo decida que ele deve usar a máscara do rei do pop. É só através da máscara que ele é visto. Só nesse momento. Aí a internet subitamente concede a ele a coroa. Mas repara numa coisa, é uma realeza extremamente condicional. E efêmera. São tipo 30 segundos de majestade. Que é exatamente o tempo limite da nossa capacidade de manter a atenção num vídeo curto, né? Antes da gente arrastar o dedo pra cima e simplesmente esquecer que aquilo existiu na vida. Precisamente. A glória dura apenas o tempo de um scroll. E o indivíduo real lá no fundo, ele continua invisível durante todo o processo. Nós não estamos batendo palmas para o trabalhador no ônibus. Não mesmo. Nós estamos aplaudindo a máscara matemática que colaram na cara dele. Ele está lá no centro do palco global, milhões de visualizações por meio minuto.
mas a verdadeira face dele está oculta no escuro. Cara, eu confesso que eu fico bem dividida sobre como interpretar isso tudo. Porque, por um lado, eu tento ver pelo lado mais leve da coisa, sabe? Uhum. Eu fico pensando, será que isso não é, lá no fundo, uma forma de homenagem lúdica da internet? Uma maneira meio torta que a cultura digital encontrou de pegar alguém que sofre no transporte público e dizer, olha, hoje você é o rei, hoje o palco é todo seu. Entendo esse ponto. Mas aí, ao mesmo tempo, eu penso, será que eu tô sendo otimista demais? E isso é só o extremo da alienação moderna? Eu vou mais por essa segunda linha. Porque parece uma ferramenta muito perfeita para a gente se distrair daquela dura e monótona realidade do transporte público pós-expediente. A gente ri porque é genial ver o Michael Jackson de uniforme da firma, ou a gente ri para não ter que lidar com o peso daquele olhar marejado de cansaço que tá por trás do filtro. Se a gente analisar friamente a forma como o consumo digital funciona hoje em dia, essa segunda opção que você falou faz muito mais sentido. Eu vejo isso muito mais como uma alienação fascinante, quase distópica, sabe? Do que como uma homenagem verdadeira. Uma alienação para a gente não se sentir mal? Exato. A internet não está celebrando o homem que passou 8 horas em pé no atacadão. Ela não está nem aí para ele. Ela está celebrando a própria sagacidade técnica, a piada pronta que alguém fez, o choque estético da imagem. É o ego da própria rede, né? Totalmente. A dureza do transporte público, o suor na camisa, a exaustão física. Tudo isso é despido de seu peso social e transformado num mero cenário exótico. Vira só um pano de fundo conveniente. Um estúdio, né? Quase como um estúdio natural e gratuito para a piada virtual brilhar em cima. Nós extraímos o humor de uma situação que é degradante, sem precisar sentir nenhuma empatia real pela degradação em si. A exaustão alheia é higienizada pela IA, reembalada num vídeo de 30 segundos e vendida de volta para nós como entretenimento rápido. Uau! Exaustão alheia reembalada como entretenimento. Isso é uma constatação bem pesada, para ser sincera. Mas é a realidade do que a gente está vendo nas fontes. Sim, e é exatamente essa linha de raciocínio que nos joga de cabeça para a metáfora final dessa história toda, que, eu confesso, foi o que realmente me pegou quando a gente estava destrinchando essas fontes antes do mergulho. A questão do verdadeiro thriller, né? Isso, porque no fim das contas, o Michael Jackson não voltou. O espetáculo nas redes sociais, ele é implacável. Ele não pode parar de jeito nenhum. O feed tem que ser alimentado constantemente com o próximo rosto, a próxima piada, a próxima ilusão matemática super realista. Mas e depois? Exatamente, quando a risada acaba, quando a tela do celular inevitavelmente apaga e fica preta refletindo o nosso próprio rosto, o que é que sobra disso tudo? O que sobra é a materialidade dura da vida. O que sobra é o metal frio do ônibus. Exato. A vida real e a forma como isso é resumido no material original é meio que um soco no estômago. Existe uma conclusão lá que é brilhante, que diz que a rotina do operário, essa sim, continua sendo o verdadeiro thriller de cada dia. Cara, e pensar na palavra thriller nesse contexto específico é uma sacada genial. Por quê? Porque o que é o clipe de Thriller do Michael Jackson? Se você parar para pensar, é o ápice da ficção pop. É uma obra de arte elaboradíssima que custou uma fortuna, projetada para te assustar, mas de uma forma totalmente segura. Sim, você leva um sustinho gostoso. Isso, tem os monstros, tem os zumbis que estão perfeitamente coreografados saindo daqueles túmulos enevoados de mentira, tem aquela maquiagem digna de Oscar, tem a clássica jaqueta de couro vermelha brilhando. É um marco, né? Mas é o puro e absoluto entretenimento desenhado meticulosamente para dar aquele susto divertido, aquele frio na barriga, onde você sabe, no fundo, que não tem perigo real nenhum ali. É um horror de mentira. É contido na tela da TV. Ele termina no exato segundo que a música acaba. É verdade. A gente assiste ao clipe na sala de casa, se diverte horrores, até tenta imitar aquela dança das garras na frente do espelho. A gente dá risada e depois vai dormir tranquilamente no nosso quarto confortável. Absolutamente ninguém perde sono porque tem medo dos zumbis dançantes do thriller. Ninguém. Mas aí, quando você pega o nome dessa obra de ficção inofensiva e cola diretamente na realidade do trabalhador do vídeo, você inverte completamente a lógica do horror.
Nossa, sim. O thriller de cada dia, esse horror real e cotidiano que milhões enfrentam, não tem coreografia charmosa para salvar. Ele é a rotina inflexível e esmagadora. É o horror de olhar a conta bancária. Exatamente. É o medo muito real, muito palpável, de não conseguir fechar as contas no fim do mês. É a coreografia repetitiva, mecânica e massacrante de ficar passando compra num leitor de código de barras por 8 horas seguidas. Ao som daquele bip, 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 incessante na orelha. O dia inteiro. E depois de tudo isso, é enfrentar todo santo dia a luta física por 1 cm² de espaço no ônibus lotado das 18 horas, segurando naquela barra de metal lá em cima, com o corpo inteiro doendo, com a coluna em frangalhos e com aquele olhar marejado que o filtro não conseguiu esconder direito. Cara, é muito bizarro pensar que, no videoclipe famoso dos anos 80, a parte assustadora da história era a transformação do popstar num monstro, num zumbi em decomposição. Mas na vida real moderna acontece o exato oposto. A transformação digital do trabalhador que está exausto, quase virando um zumbi, num rei do pop sorridente e perfeito. Essa é a parte que a gente acha divertida. Virou a nossa diversão. Só que ela só serve para esconder a rotina que é verdadeiramente assustadora. O verdadeiro espetáculo de sobrevivência, os verdadeiros sobreviventes lidando com uma espécie de esgotamento zumbi diário, é a classe trabalhadora. São pessoas reais caminhando pelas nossas cidades no piloto automático, exaustas, sabe? Tentando não desmaiar no corredor estreito do transporte público. É um ciclo implacável de consumo de imagem, que se recusa categoricamente a olhar para o ser humano por trás dessa mesma imagem. Pensa nisso. A ficção precisava inventar mortos-vivos dançando para conseguir nos entreter. E a nossa realidade? Nossa realidade pega vivos que estão mortos de cansaço e, através de um algoritmo super avançado, faz essas pessoas performarem contra a própria vontade só para gerar engajamento no TikTok. Que loucura. Então, amarrando tudo isso que a gente discutiu, a jornada que fizemos nesse mergulho hoje é, no mínimo, bem perturbadora. Com certeza. Nós começamos o dia olhando para uma tela, talvez até rindo junto com a internet, de uma ilusão cômica gerada por inteligência artificial no nosso transporte público. Era para ser só uma quebra de realidade engraçadinha. Um meme inofensivo. Isso. Aí a gente entendeu a mecânica fria por trás disso, vimos como esse mesmíssimo rosto fantasmagórico é exportado para enfrentar o trânsito lá do Egito, transformando o corpo humano no mero cabide digital descartável, e terminamos frente a frente com um espelho social muito nítido, refletindo profundamente sobre essa exaustão inegável da rotina operária. Uma rotina que a internet tentou tão desesperadamente disfarçar com uma máscara de entretenimento digital de 30 segundinhos. E tudo isso, acho, nos leva a uma provocação final. Algo para todo mundo pensar muito além desse meme específico do Michael Jackson no ônibus. Manda ver. Todo esse nosso mergulho nos obriga a encarar uma projeção bastante inquietante sobre como a gente vai interagir uns com os outros num futuro muito próximo. Porque pensa bem, se a inteligência artificial, hoje, no estágio atual que a gente acha que ainda está engatinhando, já tem o poder de colar a face de lendas eternas sobre corpos de trabalhadores anônimos, apenas para garantir o nosso entretenimento rápido e o nosso clique fácil, o que nos aguarda amanhã? É uma excelente pergunta. Será que no futuro as nossas próprias exaustões reais, os nossos momentos de maior vulnerabilidade ou cansaço ali no espaço público, serão vistos pelos algoritmos apenas como telas em branco? Como se fossem chroma keys, né? Exato. Puros painéis verdes ambulantes esperando que a internet projete por cima os seus memes e as suas ilusões matemáticas. Até que ponto o nosso anonimato diário, que sempre foi historicamente um refúgio natural da vida corrida urbana, deixará de ser um direito nosso e passará a ser apenas um palco invisível e não remunerado para esse uso recreativo da inteligência artificial alheia? Olha, essa é daquelas reflexões que mudam completamente a forma como a gente vai olhar para as pessoas ao nosso redor na nossa próxima viagem de ônibus. É para se pensar. Encerramos a nossa análise profunda por aqui. Fica o convite para quem acompanha a gente. Da próxima vez que um mito ressurgir no feed de vocês,
brilhando ali no meio do riso fácil e daqueles compartilhamentos rápidos. Tirem um único segundo. Antes de arrastar a tela para cima, tenta procurar o olhar real e cansado que sustenta a piada lá por trás do filtro. Continuem questionando o absurdo, porque o verdadeiro espetáculo está justamente naquilo que a tela tenta esconder da gente. Até a próxima.